A guerra na Ucrânia entra em uma nova fase crítica, e o mundo assistiu nos últimos dias a movimentações que podem redefinir o conflito para sempre. Os Estados Unidos e a OTAN não estão mais apenas observando, agora estão agindo com força, em um movimento que pode ser o ponto de virada definitivo. Enquanto a Rússia adota táticas brutais e desesperadas, o Ocidente fecha fileiras como nunca antes, e as consequências serão sentidas por todos. As lideranças ocidentais saíram de uma reunião histórica com promessas concretas: defesa antiaérea de última geração, inteligência estratégica em tempo real e apoio ofensivo sem precedentes à Ucrânia. Mais do que isso, pela primeira vez, o artigo 5 do Tratado da OTAN foi colocado em discussão com uma seriedade que assusta Moscou. Não são apenas palavras, são ações que estão sendo traçadas nos bastidores, enquanto o mundo ainda tenta entender o que está por vir. Mas o que realmente está acontecendo por trás das cortinas? A Rússia, acossada por sanções e derrotas militares, muda sua estratégia de guerra de forma chocante. Agora, não se trata apenas de bombardear alvos militares, mas de semear o terror entre civis com uma crueldade calculada. Primeiro, enxames de drones Shahed saturam as defesas ucranianas, distraindo os sistemas e esgotando os recursos. Depois, quando as cidades já estão vulneráveis, mísseis balísticos de alta precisão são lançados para causar o máximo de destruição. O resultado: cidades como Dnipro viram cenários de carnificina, 20 mortos, 317 feridos em um único ataque. Não é guerra, é extermínio planejado. E enquanto a Rússia intensifica seus ataques, algo estranho acontece em seu próprio território. Drones ucranianos atingem o coração de Moscou, explodindo prédios residenciais, destruindo carros e espalhando pânico em bairros antes considerados intocáveis. Em menos de uma semana, 3 arranha-céus foram atingidos. O regime de Putin, que sempre se gabou de sua invulnerabilidade, agora vê sua capital sob fogo. E o pior, a população começa a questionar. Afinal, se o Kremlin não consegue proteger sua própria gente, como pode vencer uma guerra? Mas as surpresas não param por aí. Um avião governamental russo, um Ilyushin Il-96 com registro RA 96018, pousou em solo americano sem nenhum anúncio oficial. A rota é suspeita, primeiro Moscou, depois São Petersburgo, e então direto para Nova York, antes de seguir para Washington. Quem estava a bordo? Um emissário secreto de Putin? Negociadores desesperados? Ou seria apenas mais uma das famosas compras de luxo das esposas da elite russa? O fato é que esse voo misterioso coincide com o retorno de Donald Trump de um encontro emergencial da OTAN, onde ele surpreendeu ao admitir que as ambições de Putin vão muito além da Ucrânia e que, apesar de suas declarações públicas, o líder russo está confuso e desorientado. Enquanto isso, dentro da própria Rússia, a fratura no regime se aprofunda. O ministro da Economia, Maxim Reshetnikov, desafiou publicamente as ordens de Putin, declarando que o país precisa aumentar as importações justamente quando o Kremlin exige reduzi-las a todo custo. É a economia falando mais alto que a propaganda: sem capital, sem comércio, sem crescimento. A tão propagandeada economia soberana da Rússia não passa de uma farsa. E o mais irônico: enquanto Putin sonha com autossuficiência, a Ucrânia está exportando algo que Moscou não consegue conter: drones de combate, que agora caem sobre territórios russos como uma vingança precisa e implacável. Os sinais de colapso interno são inegáveis. Há relatos de que a comunicação com Putin foi interrompida em alguns círculos de poder. Um alto comandante do regime foi eliminado em circunstâncias suspeitas. A elite russa está em pânico, e a rebelião não é mais uma questão de ânsia, mas de quando. Documentos estão sendo assinados às pressas, viagens oficiais são canceladas, e o maior medo de Putin, perder o controle, está se tornando realidade. E é nesse cenário caótico que a OTAN se reúne e toma uma decisão histórica. Donald Trump, antes acusado de simpatias por Moscou, agora adota um tom duro, chama Zelensky de um cara muito legal e admite que a Rússia não ousará atacar a aliança enquanto ele estiver no poder. Os aliados, por sua vez, se alinham em uma demonstração de unidade sem precedentes. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, não esconde o alívio: eles amadureceram. Graças à pressão americana e à ameaça russa, entenderam que não há outra escolha a não ser agir agora. O resultado: um compromisso firme: 5% do PIB dos países membros serão destinados à defesa, e a Ucrânia ganha um lugar permanente na agenda da aliança. Mas não se engane,
por trás das declarações de unidade, há um jogo de poder brutal. A Europa teme Trump mais do que teme Putin. As negociações foram um verdadeiro espetáculo do por favor, papai, onde cada líder tentou agradar o presidente americano, ciente de que o custo de uma ruptura seria devastador. E enquanto o mundo discute diplomacia, a Rússia mergulha em uma crise existencial. Putin está contra a parede. Seu regime treme, seus aliados o traem, e seus inimigos se fortalecem. A pergunta que fica é: até onde ele irá para se manter no poder? E o mais importante, até onde o Ocidente está disposto a ir para detê-lo? Uma coisa é certa, o tabuleiro geopolítico nunca esteve tão perigoso. E as próximas jogadas definirão não apenas o futuro da Ucrânia, mas de todo o mundo. E agora, a pergunta que não quer calar: se Trump é o novo eixo da OTAN, que rumo o mundo tomará amanhã? Uma conclusão é inegável: a guerra na Ucrânia deixou de ser um conflito regional para se tornar o epicentro de uma crise global. E não são apenas Kiev e Moscou que observam Washington com atenção, o mundo inteiro está de olhos fixos na próxima jogada. O bunker abandonado. Mas enquanto o Ocidente se reorganiza, outro bunker desmorona. No Irã, as ruas fervem, o regime racha por dentro, e o líder supremo, Ali Khamenei, desapareceu do mapa. Segundo o The New York Times, o homem de 86 anos está trancafiado há mais de uma semana, isolado do mundo, temeroso de um atentado. As decisões militares, antes tomadas diretamente por ele, agora passam por intermediários de confiança, um sinal claro de que o poder escorre entre seus dedos. E então, surge aquele vídeo repentino, imagem sem data, sem contexto, apenas um discurso vago celebrando uma vitória do exército iraniano. Agradecemos a Deus por nossa capacidade de penetrar suas complexas linhas de defesa, atingir alvos militares e urbanos e reduzi-los a escombros com nossas armas modernas, declara Khamenei, enquanto seu regime se desintegra. A elite iraniana está em pânico. O New York Times revela: frações se formam, negociações secretas com os Estados Unidos são discutidas, e a luta pelo poder se intensifica nos bastidores. 3 figuras religiosas já foram designadas como sucessoras temporárias, um plano de contingência para quando o Ayatollah cair. Enquanto isso, Teherã se transforma em um barril de pólvora, exército, tribunais e burocracia se digladiam numa guerra silenciosa pelo controle do que restará do Irã. O aliado de Moscou está à beira de um colapso histórico. Eliminação confirmada em Teherã. E como se o caos não bastasse, Israel acerta o golpe final. As forças aéreas israelenses eliminam em Teherã Ali Shadmani, o chefe do Estado-Maior iraniano e comandante da unidade de crise Qatem al-Anbiya, o militar de mais alta patente morto na guerra. Fontes da Guarda Revolucionária confirmam: em apenas 12 dias, o Irã perdeu mais de 20 generais. Enquanto os corpos ainda são contados, uma delegação iraniana aterrissa nos Estados Unidos para discutir uma saída da guerra. O regime está se rendendo? Com ou sem Khamenei? A CIA, agora autorizada a falar abertamente, solta a bomba: o Irã foi jogado anos para trás. O diretor John Ratcliffe garante que os ataques americanos e israelenses destruíram partes cruciais do programa nuclear iraniano, e a reconstrução levará anos. Mas o Pentágono entra em rota de colisão com a agência. Um relatório vazado do Serviço de Inteligência Militar afirma que os bunkers resistiram e as centrífugas estão quase intactas, no máximo, alguns meses de atraso. E então, o plot twist. A própria CIA ganha um aliado inesperado: o Irã. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Ismail Bagaei, admite publicamente: os danos são, de fato, graves. E no meio desse turbilhão, Trump consegue o impossível: um cessar-fogo entre Israel e Irã após 2 semanas de combate. Mas a trégua é frágil, sustentada por uma única condição: quem quebrá-la primeiro, enterra qualquer chance de paz. Enquanto isso, os Estados Unidos consolidam sua posição militar e diplomaticamente como a única potência capaz de ditar os termos do jogo. Putin no banco dos réus? E falando em jogos de poder, a conta de Putin está prestes a vencer. Volodymyr Zelensky não perdeu tempo. Depois de Haia, foi direto a Estrasburgo para assinar um acordo histórico com o Conselho da Europa. O documento cria um tribunal especial para o crime de agressão contra a Ucrânia, um mecanismo jurídico para julgar a cúpula do Kremlin, incluindo o próprio Putin. Enquanto estiver no poder, ele tem imunidade. Mas assim que cair, o processo começará. Todo criminoso de guerra deve saber que a justiça existe e isso inclui a Rússia, advertiu Zelensky.
E Putin sabe disso. Tanto que cancelou sua viagem ao Brasil para o encontro do BRICS, mandando Lavrov no seu lugar. O pretexto? Uma questão logística. A realidade? Medo. O Brasil ratificou o Estatuto de Roma, e o mandato de prisão contra Putin por deportação de crianças ucranianas segue válido. O governo brasileiro não adotou uma posição clara que permitisse a participação do nosso presidente, justificou Yuri Ushakov, assessor do Kremlin. Mas a verdade é que, para Putin, o mundo está encolhendo e seu próximo destino pode ser uma cela. A América vira à esquerda. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a revolução é silenciosa, mas devastadora. Um ativista social de 33 anos, filho de imigrantes ugandenses e indianos, acaba de derrubar um dos pesos pesados da política americana. Zohar Mamdani, autodeclarado socialista, venceu as primárias democratas em Nova York contra ninguém menos que Andrew Cuomo, ex-governador e figura central do establishment. Apoiado por nomes como Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, Mamdani grita chega de oligarcas, e promete acabar com os benefícios fiscais para corporações, construir moradias populares em massa, reformar a polícia e reinventar o governo municipal. Para o Partido Democrata, é um terremoto. A vitória de Mamdani é um recado: a jovem esquerda radical está tomando o poder, e a velha guarda não tem mais espaço. Para Trump, é um golpe no seu discurso de Make America Great Again. Finalmente aconteceu, os democratas cruzaram a linha. Zohar Mamdani, um comunista louco de 100%, acabou de vencer as primárias e agora está a caminho de se tornar prefeito. Já tivemos radicais antes, mas isso é simplesmente ridículo. Sim, este é um momento decisivo na história do nosso país, desabafou o ex-presidente. Mamdani, por sua vez, já declarou guerra ao que chama de fascismo de Trump. A mensagem é clara: a América está mudando. E não há volta.